Glórias a Deus, aleluias. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Isaías 41:31. Isaías 41:31. Amém? Perdão, Isaías 40:31. É um texto muito conhecido, não é pouco conhecido não. Fala sobre a águia, receber asas como de águia. Eu sei que muitos talvez conheçam esse versículo de cor, já ouviram várias vezes, várias pregações. Essa palavra é tremenda, irmãos. A palavra de Deus é isso, né? Quando a gente lê a palavra de Deus, qual que é a diferença desse livro para os outros livros? Mesmo que sejam livros que falam de Deus, que os outros livros são homens que falam de Deus. A Bíblia é Deus falando com o homem, é diferente. Esse livro é Deus falando diretamente com a gente. E diz aqui em Isaías 40:31, vamos nos colocar de pé em reverência à palavra de Deus, amém? Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Mais uma vez, mas os que esperam esperar em quem? Mas os que esperam renovarão as suas, subirão com asas como, correrão e não, caminharão e não. Ô Pai, fala conosco em nome de Jesus, que eu te peço, Pai, que cada coração aqui seja como uma casa de porta aberta, que a Tua palavra entre, Deus, que a Tua palavra encontre morada em cada coração de cada irmão e irmã que está aqui nessa noite. Fala conosco, Pai, sobre essa esperança sobrenatural que nós temos em Ti. Por isso, Pai, eu peço ao Senhor que ninguém saia daqui como entrou. Se entrou vazio, vai sair transbordante, e se entrou transbordante, vai sair mais transbordante ainda, em nome do Senhor Jesus. E que essa palavra gere fruto, 1 por 30, 1 por 60, 100 vezes mais, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, aleluias. Pode se assentar. Glórias ao Senhor, glórias a Deus. Queridos, essa palavra, ela começa assim: os que esperam o que é esperar? A palavra esperança. A palavra esperança é esperar com confiança. E a Bíblia fala que 3 coisas vão ser importantes: a fé, a esperança e o amor. O amor vai ser para sempre, certo? Vai permanecer para sempre. A fé e a esperança não. Por quê? Porque quando nós estivermos vivendo o reino eterno de Cristo, para que fé, se nós já temos essa convivência cara a cara com o Senhor? Para que esperança, se tudo já se consumou? Então o amor vai permanecer para sempre. A fé e a esperança não. É algo que nós temos agora. A fé é você depositar, você acreditar em algo. Nós temos fé em Deus. Fé é uma coisa, esperança é outra. Fé, eu acredito em Deus. Esperança, eu espero nele, com confiança. Com confiança. Aí Deus vem, através aqui do profeta Isaías, e fala: olha, aquele que espera em Deus tem suas forças renovadas, recebe asas como de águia, corre e não se cansa, caminha e não se fadiga. Ou seja, crente, homem de Deus, mulher de Deus, o que essa palavra está dizendo para a gente? Ou você corre ou você anda, mas parar nunca. Corre, não se cansa, caminha, não se fadiga, mas olha para o teu irmão falando: para não, não para. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar sobre a águia. Por que Deus foi falar sobre águia? Por que Deus foi falar que ia me dar asas como de águia? Ele não ia me transformar numa águia, ele falou: eu vou te dar asas como de águia. Todo mundo sabe que a águia, quando vem a tempestade, ela está por cima das nuvens. Então nós, quando temos os nossos problemas, a gente não pode se envolver com o problema, a gente tem que estar por cima, a gente tem que olhar o problema de cima para baixo.
Se a gente se envolver com o problema, a gente vai agir como esponja, a gente vai absorver, a gente vai sofrer. Mas ele fala desse renovo. A águia, quando chega lá para os 30, 35 anos, as penas dela estão velhas, o bico está gasto, as garras estão gastas. O que ela faz? Se ela não fizer nada, ela morre. Ela vai morrer. Mas para que ela tenha um renovo, o que ela faz? Ela vai lá, arranca as suas penas todas, ela vai numa pedra, vai batendo as garras até arrancar todas as garras, e depois na mesma pedra ela vai batendo o bico até arrancar. Então ela fica sem penas, ela fica sem garra e ela fica sem bico. E ela passa um perrengue durante cerca de 2 meses, até nascer novas penas, novas garras e novo bico. Só que quando nasce as penas novas, quando ela está de garra nova, quando ela está com bico novo, aquela águia que estava próxima da sua morte, com 30, 35 anos, ela vive mais 40. Por que nós estamos jejuando? Muitas vezes o jejum para a gente é arrancar as garras. Por que a gente está orando? Muitas vezes orar para a gente é arrancar o bico. Por que a gente está buscando na palavra? Muitas vezes a gente deixar um celular, deixar de fazer coisas que a gente gosta. Porque gente, pega uma série da Netflix para você ver que você gostar. Você assiste um episódio atrás do outro e não para. Mas ler a Bíblia é cansativo. É cansativo. Aquilo que vai te garantir a vida eterna parece que é nossa, ler a Bíblia me dá sono. Queridos, se a gente quer renovar as nossas forças, se a gente espera em Deus renovar as forças, é fazer o que a gente está fazendo. 21 dias de jejum, vamos jejuar. Se terminar o jejum, Deus falar, quer mais, vamos fazer. É fácil você tirar as coisas que a tua carne é de todo dia. Aí a gente entende um pouquinho, quando a gente faz jejum, a gente entende um pouquinho que Jesus quis dizer, negar o eu e carregar a cruz de cada dia. A gente entende um pouquinho. Por que se a gente precisa renovo? Pergunta para o teu irmão, por que a gente precisa renovar? Senão a gente não aguenta. A gente não aguenta, irmão. Queridos, tem 2 tipos de esperança: a esperança natural e a esperança sobrenatural. Como existe 4 tipos de fé. E eu vou falar mais hoje sobre a fé sobrenatural e a fé natural, e a esperança natural e a esperança sobrenatural. Então nós temos a fé natural, a fé como dom do Espírito Santo, a fé como fruto, parte do fruto do Espírito Santo, e a fé salvífica. Para ser salvo tem que ter fé em Jesus. Eu tenho fé na igreja quadrangular. Vai para o inferno. Tem que ter fé em Jesus. Mas eu sou membro, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Eu ainda não me acertei bem com Jesus, porque às vezes eu não entendo bem o plano de salvação. Vai para o inferno. A gente tem que ter fé em Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. A fé natural é igualzinha à esperança natural. A fé natural é algo que Deus nos fez, nós somos imagem e semelhança de Deus. Naturalmente a gente tem fé que vai vencer o dia, a gente tem fé que vai construir uma casa, a gente tem fé que vai conseguir um emprego, a gente tem fé que vai viver tantos tempos, a gente tem fé. Isso aí até o ateu tem esse tipo de fé, mas é um dom de Deus. Só que a pessoa pode agradecer um pedaço de pau, um pedaço de ouro, faz uma imagem, glorifica a imagem, por algo que é de Deus na vida dela, mas ela não reconhece que a Deus toda a honra e toda a glória, inclusive a fé natural. Todos nós temos uma fé natural. Se você chegar num ateu, ele pode falar assim, eu não acredito em Deus. Aí você fala para ele assim, você está fazendo o quê? Eu estou fazendo um curso aí, é de 4 anos, quanto tempo faz? Você está fazendo 6 meses, você tem esperança que termine? Não, vou terminar sim. Isso não é fé? É uma fé natural. Ele só não glorifica a Deus, mas essa fé natural foi Deus que deu, o homem que não reconhece. Então nós temos uma fé, uma esperança natural nas coisas.
esperança natural, ela tem um limite. Porque às vezes, irmãos, as coisas não acontecem do jeito que a gente imagina. Às vezes a gente faz planos naturais na vida da gente, que às vezes não acontece do jeito que a gente pensa. Não acontece. Eu conheço, são 4 meninas, um casal, eles eram parentes, né, primos do meu pai. No meu caso seria 3º grau, alguma coisa assim, 2º grau. Então uma família, 4 filhas, tudo lindo, maravilhoso, tudo dando certo, até que um dia chegaram num trevo, e ele esqueceu que ele tinha que olhar para os 2 lados, e ele entrou, e ali ele sofreu um acidente, morreu ele, a esposa e uma filha, e as outras 3 tiveram que ser criadas pelos parentes. Mas na cabecinha da gente, tudo vai dar certinho, eu vou morrer velhinho, com os dentes caindo. A gente pensa assim, isso é o natural da gente pensar. Só que naturalmente, a morte vem. O que a gente vai fazer com a morte, seja a nossa esperança natural? É o fim. Porque a esperança natural, ela tem o limite dela. Queridos, a gente perde pessoas que a gente ama. E pessoas que nos amam, nos perdem. Isso é natural. Faz parte da vida, a morte. Isso é natural. É natural, às vezes a gente ser traído, abandonado. É natural. Faz parte da natureza humana trair e abandonar. Às vezes é natural a gente se sentir pequeno, ter baixa autoestima, se sentir feio, se sentir um lixo, se sentir renegado. É natural. Às vezes é natural a gente se sentir depressivo pelas coisas que acontecem, porque a esperança natural, ela vai no limite. A esperança natural, irmãos, eu tenho o plano de viver 20, até os 90 e poucos anos, e o tempo passa. Eu era menino, eu lembro de falar disso, eu quero morrer bem velhinho, e eu já estou ficando velho. O tempo passa, mas só que de repente, eu tinha um colega que a gente trabalhava juntos, a gente fazia turnos juntos, sempre ele vivia e falava assim, a gente estava no ônibus, a última vez que a gente conversou, de madrugada a gente indo embora, e ele falando assim para mim, olha, está faltando 3 anos para mim aposentar, 3 anos, depois que eu aposentar eu só quero pescar, porque eu amo pescar. Nessa noite, ele passou mal, a ambulância levou ele, dali 20 dias ele estava morto, Mas e o que fazer com essas situações, se a gente não tiver uma esperança sobrenatural? O que é essa esperança sobrenatural? Essa esperança sobrenatural é você perder alguém que você ama. Pode acontecer? Pode. A morte chegar? Pode chegar? Pode. Mas essa esperança sobrenatural faz com que eu olhe para um corpo no caixão e diga, ainda vive, porque aquele que crê em Cristo, mesmo morto, viverá. Essa esperança sobrenatural faz a gente acreditar que nós temos um nome escrito no livro da vida, e que Deus vai nos chamar pelo nome, e a gente vai ressuscitar com um corpo incorruptível. Isso é esperança sobrenatural. Isso é loucura para o mundo, isso é loucura para as pessoas que vivem de filosofia, isso é loucura para as pessoas que são céticas, isso é loucura para o ateu, isso é loucura para eles, mas para nós é normal, e tem que ser normal. Eu creio que se eu morrer agora, eu vou viver em Cristo eternamente. Isso é uma esperança sobrenatural. Esperança sobrenatural é um médico vir e falar para você, ei, você tem uma doença, você tem um câncer, você vai viver 3 meses, e você dizer, na minha vida está nas mãos do meu Deus, se for para morrer eu morro, mas se for para viver Ele vai me curar, e quando vê a pessoa é curada. Isso é sobrenatural, irmão.
Essa é a esperança que nós temos. Por que tem tanto crente às vezes melancólico, crente que abandona? Porque ele vive de uma esperança natural, ele vive de pregações cheias de palavras que colocam o ânimo dele para cima. Aqui não está para animar povo, não é para animar palco, a gente está aqui para pregar a palavra de Deus. O que nos anima é o Espírito Santo, não é pastor. Quem tem que levantar o nosso ânimo é o Espírito Santo, que só Ele está aqui dentro, só Ele pode entender o que está se passando aqui dentro. Ele é essa esperança, Ele é essa razão. Se a gente esperar do homem, é uma esperança natural. Porque se o meu pastor não orar por mim, eu preciso do meu pastor orar por mim. Queridos, eu lembro de uma vez, Deus me acordou de madrugada, quando eu olhei para o lado, e eu vi uma irmã, e ela andava por um caminho assim, vestida de branco, e quando veio o Espírito Santo, falava assim para mim, assim, ora por ela, ora por ela, ora por ela. Era uma quinta-feira de madrugada, ora por ela. E eu comecei a orar, levantei da cama, comecei a orar, porque primeiro que eu tive uma visão, uma coisa assim que me impressionou demais, ora por ela, ora por ela. E tudo bem, eu orei por ela, e a gente se encontrava na igreja no domingo, e no domingo eu encontrei ela e o marido, fui conversar com os dois, falei, olha, eu tive um sonho assim, assim, assado, sonho não, tive uma visão. A hora que eu falei da visão, e falei o dia, eles começaram a chorar. Aí ele me contou, falou assim, olha, sabe o que aconteceu? Eu acordei de madrugada, ela tinha um câncer, eu acordei de madrugada, ela com muita dor, e eu comecei a ligar para o pastor não atendia, e eu ligava para um irmão lá, que era um líder muito, muito ungido, muito conhecido dentro da igreja, e ele não atendia. E quando veio o Espírito Santo, falou para mim, ninguém vai te atender, você é o marido dela, ora você por ela. E ele orou, e ela foi curada. Queridos, a gente tem que entender, que nós temos o sobrenatural na nossa vida, é isso que a gente tem que entender. Se a gente for viver só pelo natural, a gente não vai conseguir viver esse Deus sobrenatural, porque Deus não é natural, irmão. Tem gente que quer ver Deus como homem, quer analisar Deus de uma forma humana. Deus, Ele se fez homem, mas Ele não é homem. Deus é Espírito, e as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Se a gente não tiver isso, não entender isso, que o nosso Deus, nós precisamos ter um relacionamento com Ele no sobrenatural. Não é natural, irmão. Você vai dobrar teu joelho, dobra o joelho lá, para orar. Não é natural, é sobrenatural. Um Deus está lá no terceiro céu, do trono dele, Ele te ouve, Ele está presente do teu lado. Isso é sobrenatural. Nós não podemos fazer da oração uma coisa natural, uma coisa assim que virou mania, virou uma ladainha. Não, todas as vezes que a gente dobrar o joelho para orar, ou de pé, ou sentado, não importa, você tem que entender que é um momento sobrenatural na tua vida, a tua oração. Oração não é uma coisa normal, ela é sobrenatural. Esse culto tem que ser sobrenatural, porque Deus está aqui. Deus está aqui. Queridos, nós cremos num Deus onde Ele não agia no natural, como homem, como nós falamos aqui no momento das orações pelos dízimos e as ofertas. Ele passou fome, Ele passou sede, Ele teve necessidades, mas ação do Espírito Santo, é natural você passar do lado de um enterro, uma mãe chorando pelo filho, e você parar, pôr a mão e falar assim, menino, acorda. É natural você chegar numa casa, onde todo mundo está chorando por causa da morte de uma menina, e sobe lá no segundo andar e diz, Talita cumi, levanta. É natural você chegar num lugar, onde uma pessoa está morta há 4 dias, tira a pedra, Lázaro, sai para fora. Deus, nós temos um Deus do sobrenatural, nós precisamos viver isso. Cada dia, cada passo que a gente der, a gente tem que entender que a nossa vida tem limites. Só tem limite quem tem uma esperança natural, quem tem uma fé natural. Agora, quem crê em Deus, tem que entender isso, que a nossa vida, dia após dia, é o sobrenatural de Deus. É o Deus que ressuscita, é o Deus que provê na tua necessidade, que às vezes o mês está vencendo e o bolso está vazio, e você crê no sobrenatural de Deus. Isso que importa.
crê no sobrenatural de Deus. Eu já tive testemunho de irmãos, que foram irmão, eu fui fazendo as contas, as minhas contas, e quando eu vi, o que eu tinha de pagar, era o meu dízimo, aí o capeta assim, ó, paga as contas, aí o anjinho, devolve para Deus, o capeta, paga as contas, e o anjinho, devolve para Deus, que é melhor você dever para o homem que dever para Deus, tá bom, ele pensou bem, falou, quer saber de uma coisa? Eu vou entregar meu dízimo, aí ele entregou o dízimo, beleza, no outro dia ele foi pegar a camisa, e ele olhou assim, tinha uma camisa que fazia tempo que ele não usava, ele foi tirando, a hora que ele pegou a camisa, que ele pôs a mão, tinha um dinheiro lá, esquecido que ele tinha colocado lá, e era o valor certinho do que ele precisava. Aleluias, irmãos, é assim que Deus provê. Primeiro, Ele é o nosso passo de fé. Tem gente que não entende que a fé é a certeza daquilo que se espera, é a prova daquilo que não se vê, é algo sobrenatural. Acha que ter fé é muito fácil, eu tenho fé que eu vou ter cadeira, mas eu já tenho cadeira. Fé é você crer antes de ter as cadeiras, fé é você crer antes de receber. Eu já tive irmãos que dizimaram antes de ter um emprego, quando vê estava empregado ali 3 dias. Queridos, teve irmãos que foram numa igreja lá em Poços de Caldas, falar, pastor, nós queremos ajudar na construção, que nós estamos desempregados, 5 irmãos, e ele falou assim, eu profetizo que vocês vão me ajudar aqui pouco tempo, que vocês vão estar empregados. Ele falou assim, meu Deus do céu, eu devia ter feito uma profecia para 2 meses, 5 dias, os 5 estavam empregados. Irmãos, é o viver como crente em Deus, de quem entregou a vida para Jesus, que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. A gente tem que entender que nós vivemos de uma esperança sobrenatural. Você crê nisso na tua vida? Nós cremos num Deus que ressuscita mortos, nós cremos num Deus que mostrou para Ezequiel, o que é que você vê? Ossos secos. Profetiza, filho do homem. Você consegue, para olhar para osso, e Deus mandar você profetizar que iam formar músculos, tendões, carne, levantar um exército? Tem que ser natural ou sobrenatural? Às vezes Deus vai pedir coisas para a gente, que é loucura. Se Ele pedir alguma loucura, você sabe o que você tem que fazer? Faça, em nome do Senhor Jesus. Queria encerrar aqui no violão. Você pode ligar para mim o violão, irmão? Ali, aqui. Só o pretinho para me tocar, e olha lá, é o preto. Queridos, há uns anos atrás, a gente tem, eu e minha esposa, a gente tem passado uma luta de uns anos já, certo? Desde que a nossa filha resolveu vir para cá, ela desviou, resolveu vir para cá, a gente morava em Poços de Caldas, e a gente sempre orando, a gente sempre clamando, e eu lembro que era um dia que o pessoal da igreja, onde a gente congregava lá em Poços de Caldas, a gente tinha um futebol, eu estava indo para o futebol, e ela virou para mim e falou, pai, eu falei, o que, filho? A hora que o senhor voltar, não estou aqui mais, eu já comprei minha passagem, eu estou indo embora. Foi para você sabe que isso é desobediência, que eu não queria que você fosse. Aí ela falou assim, mas eu vou. Eu falei, se você obedecer é muito melhor. Aí eu fui para o futebol. Quando eu voltei, ela tinha vindo para cá. Isso já fazem uns 8 anos, né, bem? 8, 9 anos. Uns 8, 9 anos. Tinha vindo para cá. E eu lembro que naquela noite, talvez foi um dos piores dias da minha vida, depois de convertido. Porque ali é a tua autoridade que não foi respeitada. Você orando, fazia tempo que eu orava e Deus me incomodando sobre aquilo, sabendo que as coisas não iam dar certo. E eu lembro que eu levantei de madrugada, deixa eu ver se vai dar certo aqui. Amém. Amém. Só um minutinho. Acho que vai dar aqui. Está dando certo aí? Dando para ouvir?
Eu lembro que eu levantei de madrugada e fui até a porta do quarto dela. E eu ungi a porta. E eu comecei a chorar muito. Eu chorei demais diante daquela porta. Isso era umas 2:30, 3 horas da manhã. E eu peguei, tinha que levantar cedo para trabalhar. Aí eu fui para o meu trabalho. E dava para ver no meu rosto que eu estava muito abatido. Pra vocês terem uma ideia, naquela semana eu perdi 3 quilos. Aí um colega meu chegou para mim e falou assim: ô Marco, ele fala desse jeito, a minha esposa estava orando e ela pediu para te dar um recado. Foi, irmão? Qual é o recado? Olha só para vocês verem como a oração é sobrenatural. Você, minha esposa mandou te dizer que Deus mandou te falar que Ele te viu essa madrugada chorando, ungindo a porta do quarto da tua filha, e Ele mandou te dizer que é para você ficar em paz, porque Ele está no controle. Querido, eu não estava sozinho naquela madrugada. Eu não estava fazendo uma oração natural. É um momento sobrenatural com Deus. E eu lembro que eu cheguei em casa aquele dia e falei muito isso para Deus. Falei: Deus, por que será que as coisas não acontecem do jeito que a gente imagina, do jeito que a gente quer? Seria tão mais fácil que os filhos obedecessem. Seria tão mais fácil se a gente obedecesse. Aí eu fiz essa oração com Deus, que independente das circunstâncias, a minha esperança sempre seria sobrenatural. Que eu sabia que não era o fim. Eu sabia que tudo para o homem tem um limite, mas para Deus é infinito. Então eu gostaria, você que talvez perdeu a esperança em alguma coisa na tua vida, você que quer continuar firme com o Senhor, eu gostaria que você colocasse a mão no teu coração. Eu gostaria que você elevasse os teus pensamentos ao Senhor. E naquela noite, Deus pegou e falou para mim: vai até as fotos que você tem lá na tua estante e tira uma foto. E nós somos mais antigos, pode ficar sentados, irmão, se você quiser, não tem problema. A gente que é mais antigo sabe, a gente tem aqueles albinhos de foto. E eu fui lá e enfiei a mão naquela gaveta e tirei uma foto. A primeira que veio na minha mão eu tirei. E essa foto era a foto do dia do nosso batismo. Aí eu coloquei aquela foto debaixo do joelho. E Deus mais uma vez falou: eu estou no controle. Eu sei que tem horas, irmão, que parece que as coisas estão fora do controle. Mas se você tem uma esperança sobrenatural, guarde uma coisa no teu coração: Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo na tua vida. Aí eu peguei o violão e coloquei numa música tudo que eu estava vivendo nesse dia. E essa música diz o seguinte: às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente imagina, nem como elas deveriam acontecer. Às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente imagina, nem como elas deveriam acontecer. Mas mesmo assim não vou desistir. Mas mesmo assim não vou desistir. Tenho uma esperança, ela é sobrenatural. Não importa a circunstância,
é do meu Deus a palavra final. Tenho uma esperança, ela é sobrenatural. Não importa a circunstância, é do meu Deus a palavra final. Oh, glórias a ti, Senhor. Tenho uma esperança, ela é sobrenatural. Tenho uma esperança, ela é sobrenatural. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, que a gente viva dessa esperança dia após dia. Que a gente nunca se esqueça, Pai, que por mais que naturalmente a morte faça parte da nossa vida, o Senhor é o Deus que ressuscita. Que naturalmente, Senhor, a gente possa passar por problemas, tribulações, que talvez circunstâncias não sejam agradáveis, mas nós não vivemos, Deus, de uma esperança natural. Nós vivemos de uma esperança sobrenatural. Nós cremos num Deus que sabe de tudo que se passa na nossa vida. Nós cremos num Deus que tem poder para mudar qualquer circunstância. Nós temos um Deus que cura qualquer tipo de doença. Nós temos um Deus, Pai, que transforma, Pai, um vale de ossos secos num grande exército. Nós temos um Deus que abre mar vermelho. Nós temos um Deus que derrama, Senhor, do céu a bênção, o pão, o maná. Nós temos um Deus que é sobrenatural. Tenho uma esperança, ela é sobrenatural. Não importa a circunstância, é do meu Deus a palavra final. Tenho uma esperança, ela é sobrenatural. Tenho uma esperança, ela é sobrenatural. Você pode cantar comigo? Tenho uma esperança, ela é sobrenatural. Glórias a ti, Jesus. Tenho uma esperança, ela é sobrenatural. Só para encerrar. Tenho uma esperança, ela é sobrenatural. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Queridos, isso Deus fala dia após dia ao meu coração. Não pense você que me servir, andar comigo é algo natural. Andar com Deus é caminhar sobre as águas. Andar com Deus é ser jogado numa fornalha de fogo e sair de lá sem que uma única pecinha da tua roupa, uma única parte do teu corpo seja queimado. Andar com Deus é assim. O diabo, ele é terrível, porque o diabo quer jogar a gente no fogo. Já Deus quer jogar fogo dentro da gente. E esse fogo do Espírito Santo faz com que a gente entenda e viva o sobrenatural de Deus. E viver o sobrenatural de Deus é pagar um preço alto? É. Mas se a gente quiser viver só da fé natural e da esperança natural, uma hora ou outra a gente não aguenta. As forças se esgotam. Por isso, Deus, eu espero em Ti, porque sei que aquele que espera em Ti tem as forças renovadas, recebe asas como de águia, corre e não se cansa, caminha e não fadiga, mas parar nunca. Quem tem uma esperança sobrenatural não para nunca, continua a caminhada. O final é muito bom. Vamos ficar de pé?
Quem sai daqui hoje abençoado? Glórias a Deus. Queridos, cada um tem o seu jeito de caminhar com Deus, de conversar com Deus. Eu gosto de conversar com Deus, eu gosto de pôr minhas orações no violão, cada um tem seu jeito. Mas eu tenho certeza, independente do jeito que cada um tem essa comunicação sobrenatural com Deus, não deixe de caminhar com Ele. Não deixe de caminhar com Deus. Se for viver naturalmente, a gente não suporta. Não vamos conseguir suportar. Obrigado, Deus, nós louvamos e glorificamos o Teu nome. Deus, somos agradecidos por poder esperar num Deus que vale a pena esperar. Podemos esperar num Deus que vale a pena ter esperança. Podemos esperar num Deus que vale a pena confiar. Nós esperamos no Senhor, Pai. Nós cremos no Senhor. Cremos, Deus, que aqui, domingo, dia 7, vai ser o primeiro batismo dessa igreja. E eu creio, Deus, que aqui vai haver uma grande festa. Aqui vai haver um grande momento sobrenatural. Deus, que o Espírito Santo do Senhor vai selar essas vidas que estarão se entregando a Ti. Eu creio, Deus, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Amém. Glorifica a Deus, dá glórias a Deus, aplauda esse Deus maravilhoso, em nome do Senhor Jesus. Amém.